Nessa semana já vamos ter vários avanços aqui no apartamento 102. A gente está acabando a parte civil e eu vou mostrar para vocês tudo que está rolando. A gente está chegando na parte final dessa parte grossa, né, de cimento, de areia. Mas isso é bom porque a gente vai começar a fase de acabamento e aí começa a ficar interessante essa obra. Então vamos lá que a gente tem muita coisa para mostrar. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento e ao nosso episódio 4 do nosso diário de obra do apartamento 102. Essa semana a gente está fazendo aqui alguns detalhes ainda de obra civil, mas que estão no final e agora depois disso a gente vai começar a entrar na parte de acabamentos, que aí sim a obra vai começar a tomar uma nova forma. Então vamos lá que eu quero mostrar tudo para vocês. Na semana passada vocês viram que a gente estava fazendo aqui os rebocos dessas paredes, né, que a gente construiu. A gente terminou o reboco dessa parte aqui, vamos fazer agora o reboco deste lado aqui, né, vamos fazer só esse pedacinho. Estamos também dando os últimos acabamentos nela, né? Aqui a gente chama de requadração, que é quando a gente faz essa testa dela aqui. Então vamos terminar de fazer todos esses acabamentos. Aqui vocês viram que a gente terminou a parte do contrapiso, então já está prontinho aqui. Aqui na nossa sala a gente também já passou toda a nossa infra de elétrica, né? A gente está tudo cortado aqui para a gente passar a nossa instalação. Parte de ar-condicionado, essa é a única máquina que falta para a gente passar o nosso dreno. As outras já estão todas fechadinhas e chumbadas, então a gente vai ficar esses cortes aqui na parede, né, essas emendas também nos drenos, que eu vou mostrar para vocês, mas só falta esse pedaço de cano aqui para a gente finalizar toda essa instalação. Aqui a gente segue fazendo toda a infra também de elétrica. Aqui a gente vai ter uma infra especial somente para ar-condicionado, né, que vai lá para fora para as máquinas. Então estamos fazendo aqui. Esse pedaço aqui a gente vai ter nosso interfone, então aqui vai ficar o interfone, todos os cabos de antena, né, entrada de internet, tudo vai ser por essa caixinha do apartamento. Antes elas eram aqui nessa parede da cozinha e agora estamos transportando ela para cá. Aqui também a gente já tem alguns cortes feitos para a nossa hidráulica aqui da cozinha, né? Então olha só, aqui a gente tem um ponto de esgoto da nossa lava-louças, ali o ponto de esgoto da calha úmida, aqui o ponto da pia e eles vão ser interligados todos nesse ponto de esgoto aqui. Então vamos terminar de fazer todo esse recorte aqui para a gente passar essa instalação e também a instalação que vai ter lá fora para a nossa área de serviço. Então estamos preparando tudo aqui para ter essa instalação prontinha para a gente dar continuidade aqui nos nossos serviços, né? Precisamos fazer toda essa instalação até para a gente também poder medir a nossa bancada. Então, vamos dar prioridade para isso aqui. Aqui nos nossos banheiros a gente terminou de fazer a demolição do contrapiso, né? Então a gente precisava ter ele livre para conseguir impermeabilizar e fazer a nossa nova regularização, para a gente conseguir ter a nossa diferença aqui, né? Nosso desnível entre as áreas. Então, já está tudo quebrado, vamos só fazer uma limpeza, né? Temos que varrer bem, tirar todo esse excesso de pó para a gente conseguir fazer a impermeabilização. E estamos deixando aqui os drenos paradinhos, né? Esse daqui, que vem do quarto e esse que vem do outro, para a gente depois conseguir passar eles por cima da impermeabilização, porque se a gente ligar eles agora, não vamos conseguir impermeabilizar direito, né? A gente precisa dele fora para a gente ter todo esse piso aí bem impermeabilizado. Aqui nesse quarto a gente continua também fazendo aí a quebradeira das infras, né? Então estamos aqui, ó, passando aqui as nossas novas caixinhas, passando todos esses pontos para a gente conseguir atender aqui todos os locais de projeto. Então, tudo sendo quebrado para a gente passar essas caixinhas. Aqui a gente já fez algumas demolições, mas não vamos terminar de quebrar tudo, porque aqui a gente vai ter um engrosso dessa parede, né? A gente vai aumentar ela para ela ficar nivelada com esse pilar. Então aqui a gente basicamente vai passar as mangueiras, deixar elas onde a gente precisa, para quando a parede nova vier, a gente colocar as caixinhas nela. Então isso vai adiantar também bastante o nosso trabalho aí. Aqui nos quartos a gente também já está fazendo, fechando toda a parte de infra de ar-condicionado, né? Olha só. Aqui a gente já passou todo o dreno desse quarto passa pelo outro, então a gente já fechou aqui tudo com massa, ó, tudo tá ligadinho, e aqui vocês podem ver que a caixinha ela fica bem nivelada com a parede, ó. Então aqui a gente passa somente uma massa, né, a gente cobre ela com pintura e quando a máquina for instalada é só vir e recortar esse pedaço dessa caixinha para a gente conseguir fazer a irrigação do nosso ar-condicionado. Mas basicamente a instalação ela está pronta, aqui é só a gente realmente dar o acabamento. Então essa parte aqui já foi finalizada, essa e todos os quartos também. Também continuamos aqui com os acabamentos, né, dos nossos vãos que a gente abriu, ó. Fizemos aqui o acabamento por cima dessa porta. Fizemos aqui, né? Tudo isso tem que ser feito com régua. A gente fez o acabamento certinho. Aqui a gente teve que quebrar um pouco desse reboco porque ele estava bem desnivelado. Então a gente teve que praticamente regularizar essa parede inteira para não ter nenhum problema. É igual o que a gente vai fazer com esse teto, ó. Se vocês perceberem olhando aqui na imagem, esse pedacinho aqui no final, ele começa a cair aqui.
Então a gente vai precisar tirar esse pedacinho de reboco aqui desse gesso cola do teto, para a gente conseguir alinhar esses dois, ó. A gente tem um grande desnível entre o teto da sala e da cozinha, porque antes tinha uma parede aqui nesse meio, então a gente não via essa diferença. E agora que a gente vai ter esses dois ambientes unificados, aí sim a gente precisa igualar isso para não ter nenhum problema aqui de acabamento. Então, estamos continuando a fazer tudo isso aqui, estamos fazendo ali no final também, ó, fazendo todo o acabamento em cima da jardineira. E agora é só a gente dar continuidade em todas essas instalações e a obra já vai dando fim a essa parte civil dela. Quarta-feira, mais um dia aqui na nossa obra. Hoje a gente está dando continuidade nas instalações hidráulicas aqui da cozinha, né, ó. Estamos passando aqui os tubos de água e também os de esgoto. Estamos deixando todas as passagens deles aqui dentro das paredes, né, colocando na posição que a gente precisa, já para a gente fazer a fixação deles. A gente precisa deixar eles no lugar hoje, porque amanhã à tarde nós vamos ter a medição das bancadas. E para a gente fazer a medição, a gente precisa de todos os pontos no local, porque a gente mede exatamente o centro da cuba, o centro da calha úmida, todos esses pontos precisam estar no lugar para facilitar na nossa medição. Então já estamos deixando todos eles posicionados. Na área de serviço lá atrás também estamos fazendo isso, ó. Aqui alguns pontos elétricos também que a gente já está colocando. Aqui, ó. Todas as paredes rasgadas aqui, né? A gente fez essas aberturas para a gente conseguir passar toda a nossa tubulação. Então nós vamos ter aqui o cano de água passando, o nosso cano de esgoto está aqui. Então tudo isso já deixando prontinho para a gente conseguir ter a nossa instalação pronta para a gente fazer a medição das bancadas. Aqui nós tivemos os banheiros impermeabilizados, né? A gente passou o nosso impermeabilizante aqui direto na nossa laje. Já está tudo prontinho. A gente fez todas as duas demãos que a gente pode, né? Vocês podem ver que dá para ver um pouquinho das marcas, né? Que elas estão de um sentido e em outro. A gente faz dessa forma para preencher qualquer espaço que a gente possa ter para causar infiltrações. Então dessa forma que ele está totalmente protegido, né? Está impermeabilizado. E agora o nosso próximo passo é fazer o contrapiso dessa área. A gente vai marcar as alturas, né? Que a gente vai ter do contrapiso. A gente precisa marcar essa altura para fazer os desníveis que a gente quer. E depois que a gente marcar, a gente pode vir e fazer o contrapiso completo. E aí, fazendo isso, a gente já vai deixar no ponto para instalar essa nossa porta-crice, né? A estrutura dela está aqui. Vamos instalá-la aqui. E aí esse banheiro já vai estar pronto para receber todo o seu revestimento. O outro banheiro também já foi feito a impermeabilização, ó. A gente também chega nele aqui. Também já vê que ele foi impermeabilizado, está até um pouquinho molhado aqui em volta. Mas já está prontinho aqui. E uma coisa interessante também que eu tenho para falar é que as bancadas, elas estão sendo mantidas porque a gente vai manter essas bancadas, só que ela não vai ter esse próprio mármore, né, esse granito aqui. A gente vai fazer um revestimento dela com vinil adesivo, e esse revestimento ele é próprio para a bancada, então ele vai ser um revestimento, um vinil, né, um adesivo, que ele é resistente à umidade, então ele pode molhar, você pode lavar a bancada sem problema nenhum. Então a gente vai manter as bancadas porque elas estão muito bem presas, né? Se a gente fosse tirá-las, era perigoso a gente quebrar. Então a gente preferiu mantê-las aqui. Tiramos só um espelho aqui que teve que passar uma instalação elétrica, mas depois a gente resolveu não passar justamente para não ter problemas com a bancada. E aí a gente vai revestir essa bancada com um adesivo de vinil. E esse vinil ele precisa ser encomendado. Então a gente já vai aproveitar esse primeiro momento, que eles pedem geralmente 15 dias úteis para chegar. Mesmo que ele seja instalado lá na frente, a gente precisa ter as medidas dele e vamos encomendar esse material para quando for fazer a instalação, ele já estar aqui disponível para a gente. Que aí é só a gente agendar e o profissional vem e faz toda a instalação dele aqui. Então já vamos fazer também todas as medidas dessas bancadas e do outro banheiro também, para a gente aplicar todo esse vinil. Mais um dia aqui na nossa obra. Estamos agora com as instalações hidráulicas finalizadas de esgoto, né? Elas foram muito importantes a gente finalizar hoje, porque daqui a pouquinho a gente vai ter medição de bancadas, né? A gente vai ter aqui todas as medições acontecendo, vamos marcar os lados, e a gente precisa desses pontos, por quê? Porque é através deles que a gente vai marcar o eixo da nossa cuba. Então esse aqui é o ponto de esgoto da nossa cuba, a gente precisa dele posicionado para a gente colocar essa cuba exatamente alinhada aqui. Então é muito importante a gente ter esses pontos feitos, que com base neles a gente consegue posicionar aqui todos os nossos acessórios, né? No geral, a gente vai ter a nossa bancada aqui nessa risca, né? A gente tem esse alinhamento aqui, riscamos até onde ela vai e depois a gente só faz a marcação dela aqui, fazemos todo um croquis, né, para fabricação, e depois desse croquis ela consegue começar a ser fabricada enquanto a gente termina toda essa parte das instalações aqui. É por isso que é importante a gente ter esse cronograma, né? Porque a gente já faz a medição nesse primeiro momento, enquanto as bancadas são fabricadas, porque elas demoram um pouco, né? A gente já vai ter todo isso aqui acontecendo, fechando esses buracos, começando o revestimento, e aí tendo tudo isso prontinho, é só a gente vir e colocar a nossa bancada que já vai estar tudo prontinho para receber. Também demos continuidade em todas as instalações elétricas, né? Ainda tinha algumas caixinhas para ser chumbadas, temos aqui a caixinha dos pontos de câmera, tudo já colocado no seu devido lugar, para depois a gente começar a passar os fios. Inclusive já começamos a passar alguns, ó, temos alguns pedacinhos passados, ali a gente modificou um ponto de caixinha, e depois disso nós vamos
passar toda essa fiação, alguns pontos ainda estão sem esses cabos, e aí nós vamos terminar de passar todos eles, e terminando toda essa parte, né, a gente vai passar as mangueiras no teto também para iluminação, e com elas passadas a gente vai conseguir fazer o nosso forro de gesso. O forro de gesso sendo feito, a gente já pode colocar luminárias, já começamos a entrar na parte de acabamento de fato, para a gente conseguir mudar já o visual de todo esse apartamento. Aqui nos banheiros, vocês viram que a gente tinha feito já a impermeabilização do piso, né? Como a gente teve um pouco de sobra, a gente subiu mais ainda essa impermeabilização das paredes, ó. Isso foi importante a gente fazer, porque a gente consegue ter uma proteção melhor, então a gente achou mais seguro a gente conseguir ter essa altura a mais, subindo essa impermeabilização. Então isso aqui foi muito importante a gente fazer também para ter essa segurança. E agora já está no ponto para a gente fazer todo esse nosso contrapiso aqui e já ter esse banheiro pronto para receber o revestimento. Vai pegar o projeto aqui também para facilitar a nossa visão. A gente vai fazer. Também? Aqui dá pra gente dar um uso. Aqui eu vejo que vai ter um toca, vamos estar no lugar molhado e ele aqui. Perfeito, perfeito. A gente tem só essa bancadinha pequenininha, né? Essa daqui. Exatamente. Aí no caso, essa medida daqui, a gente pode seguir o projeto, que é os 2 e 4. Essa da bancada mini top, essa bancada mini top. Aquela ali a gente pode fazer agora. Porque como a gente vai ter aqui o limite, né? A gente já colocou os pontos de gás pra dentro. Segura aqui pra mim, ó. 2 e 4, tá certinho? Sexta-feira, último dia da nossa obra aqui da semana. Aqui agora a gente tem toda a parte hidráulica finalizada, né? Eu mostrei para vocês que ontem a gente estava terminando ela, agora ela está toda funcionando. A gente testou todos os canos, colocamos aqui a torneira, tampamos, né? A gente coloca todos esses plugs que a gente chama para pressurizar toda a tubulação. Depois que ela está pressurizada, aí sim a gente pode fazer o fechamento delas na parede para garantir que não tem nenhum vazamento. Uma coisa interessante que a gente fez aqui na cozinha. Antes o registro ele era bem aqui, e esse registro ele atendia não só a cozinha como a área de serviço, que era aqui nessa região junto, né? Como agora a gente está separando essas áreas, o que a gente fez? A gente colocou esse registro aqui para atender somente a cozinha, então esse registro atende essa torneira da pia, essa ponta aqui da máquina de lavar louças e esse ponto do filtro, e nós temos uma outra tubulação exclusiva que vai lá para a área de serviço. E aqui nós temos outro registro, ó. Nós temos ali outro ponto de registro que alimenta toda essa instalação hidráulica da área de serviço. Então dessa forma a gente vai ter ali um ponto de manutenção diferente para cada uma dessas áreas. Não vai ser necessário você fechar a cozinha para fazer manutenção na área de serviço e vice-versa. Toda a parte de esgoto também já está pronta. Adequamos aqui o ponto que a gente tinha por conta da pia, né, da cuba que a gente teve que colocar, então a gente já mudou ele também. E agora já está prontinho aqui para a gente fazer o fechamento de tudo isso. Fazendo todo esse fechamento, a gente já pode fazer as nossas bases de alvenaria e a cozinha já vai estar pronta para receber aqui o nosso revestimento, né? Que a gente vai revestir todas essas paredes, o piso por cima desse ponto desse piso existente. Então já vai estar quase no ponto da gente receber todo esse acabamento. Aqui na parte da elétrica a gente está passando já todas as fiações, né? Então a gente já tem aqui alguns fios descendo, estamos ali com várias ligações acontecendo. Tudo isso já para a gente adiantar toda essa parte, porque a gente precisa ter todos esses pontos do teto passados, igual esse aqui, ó. Se vocês podem ver, a gente tem essas mangueiras passando e esse aqui já é o ponto de iluminação do nosso teto. A gente precisa deixar esses pontos aqui para facilitar depois a colocação do forro de gesso, porque o forro ele já precisa ser colocado e quando a gente for colocar toda essa ligação, a gente já precisa ter esse ponto no local exato. Então, é muito importante a gente já deixar esses pontos aqui marcados, porque quando a gente tiver o nosso forro de gesso, é só a gente olhar no projeto onde que está o início, né, no caso que vai ser uma fita de LED, no rasgo a gente precisa saber de onde esse ponto está vindo, e é só a gente ir lá e buscá-lo, que ele já vai estar no local exato. Passamos aqui todas as fiações nessas caixinhas já, então aqui é o driver da fita de LED, já está passada a tubulação, aqui teremos interruptor, tomada, tudo já bem passadinho, para depois já só a gente dar o acabamento, e quando isso tudo estiver feito com o nosso forro de gesso, a gente já vai vir
com a pintura preliminar. Depois que a pintura preliminar, né, que é o amassamento e a primeira demo de tinta, estiverem prontos, a gente pode passar para o nosso revestimento. Aqui no banheiro a gente já fez o contrapiso, esse aqui foi feito pela manhã. Então vocês podem ver agora que a gente tem um desnível da área do quarto para a área do banheiro. Existe aqui um desnível de mais ou menos 2 centímetros. Esse desnível também existe da área molhada para a área seca do banheiro, né? Então aqui na área do box, ó, também já existe esse desnível, então a gente vai conseguir ter essa comodidade de ter toda essa água concentrada nessa área molhada sem invadir toda a área seca. E a mesma coisa quando você estiver lavando o banheiro e tudo mais. A água vai ficar concentrada dentro do banheiro e não vai passar para o quarto, porque a gente tem esse desnível aqui que já ajuda bastante a não ter nenhum problema, né? Então esse banheiro aqui agora é só a gente fazer a base de alvenaria, a gente vai colocar aqui os tijolos em volta, encher ele de entulho, fazer a nossa base e aí é só a gente receber de fato o revestimento nas paredes, que aí a gente vai começar a assentar eles também por cima dessa própria argamassa. Como ela está bem firme, a gente tem uma superfície que está até bem lisa, né? Ela não tem muitas imperfeições e a gente pode assentar diretamente sobre ela. Aqui o outro banheiro a gente já está fazendo o contrapiso dele também, ó. Então a gente tem esses pedacinhos aqui de tijolo, que a gente faz a nossa marcação do ponto, que a gente chama, né? Que é marcar o nível desse piso. Aí a gente vem passando a régua, alisando ele por cima desses pontos. E aqui a gente também está usando a ponte de aderência. Nós tivemos aqui uma sobra de material, né? Estamos aproveitando para utilizar aqui também, para a gente ter uma aderência melhor dele. Então, não custa nada a gente trabalhar com esses produtos que já estão aqui. Estamos fazendo primeiro essa área molhada, depois a gente bate os pontos novamente da área seca. E aí a gente vem fazendo esse pedaço, fazendo o desnível dessa parte para o piso externo daqui. Então, depois que a gente terminar toda essa parte desse piso da área molhada, a gente vem para essa e finaliza todo esse piso do banheiro. Aqui na jardineira, a gente já fez a impermeabilização dela também, ó. Então, vocês podem ver que daqui para baixo já está tudo impermeabilizado. Então, agora a gente pode, inclusive, encher d'água essa área aqui, se quiser, que ela vai resistir. Nós temos toda essa área impermeabilizada, temos o nosso ralo ali. Se a gente tampar ela e encher isso aqui de água, ela vai permanecer aqui, né, sem vazar, sem causar infiltração nessa parede, sem causar infiltração na parede do prédio. Então isso é uma proteção que a gente tem que fazer, porque aqui vai ser a jardineira, né? Então vai ter terra úmida, vai ter plantas. Então a gente precisa dessa proteção para não deixar que essa umidade invada essas paredes e acabe causando estragos aqui, como a tinta estourando, né? Aquela umidade que passa para nossa pintura. Então isso já foi uma grande proteção que a gente fez e aqui já está no ponto de receber a pintura. Essa jardineira já está finalizada aqui dessa forma. Bem, galera, e é isso. Essa semana a gente está quase concluindo aqui essa parte civil, né? Faltam alguns poucos detalhes para a gente finalizar. E na semana que vem, que eu falei, nós vamos ter serviços diferentes, né? Nós já vamos também iniciar o nosso forro de gesso. Vamos começar a colocar o forro nos quartos, aqui no corredor, adiantar essa parte também, porque tendo esse forro pronto, a gente já consegue também liberar algumas outras frentes. Tendo já a parte de pintura preliminar liberada, podemos também começar os revestimentos dos banheiros da cozinha, porque isso aqui, depois que a gente fechar esses buracos, já vai estar prontinho para receber o revestimento. Como nessa área aqui a gente não vai colocar forro, a gente já pode começar também o assentamento de todo ele nessa região. Então é isso, essa semana a gente está finalizando essa parte, semana que vem já começamos com esse serviço de acabamento, colocando forro de gesso, colocando revestimento, e vocês vão acompanhar tudo, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal. E se você também quer ter uma obra dessa organizada, com toda essa organização, cronogramas, clica aqui no link também e peça o seu orçamento. A gente está aqui para atender todos vocês, beleza? Muito obrigado por nos assistirem nesse vídeo, eu espero vocês no próximo, um abraço e até a próxima.